A história começa com um herói lendário que tá enfrentando o Rei Demônio. O Rei Demônio tenta esmagá-lo criando uma cratera enorme, mas o herói pega uma pedra do chão e a lança com toda a sua força. Mesmo com a diferença de tamanho, a pedra empurra a cratera de volta e ainda a destrói. O herói acredita que é hora de acabar com tudo, então os dois avançam um contra o outro usando suas habilidades mais poderosas, causando destruição ao redor. Eles chegam ao limite e continuam lutando e acabam se perfurando ao mesmo tempo. O resultado é um empate, mas o herói fica aliviado por tudo ter terminado. Algum tempo depois vemos um garoto estranho chamado Blade entrando na academia de heróis. Ele está animado para viver uma vida normal e quer fazer amigos, então começa a cumprimentar todo mundo. Ele se aproxima de um grupo de alunos e se apresenta, mas eles acham ele meio esquisito. Blade conhece Cassian, Clay, Claire e Jessica. Ele explica que só quer fazer amigos e Claire pergunta se ele quer ser amigo deles. Blade aceita na hora, animado por já ter feito 4 amigos. Nesse momento, a aluna número 1 da academia chamada Arnes aparece de repente perguntando sobre o barulho. E ela quer saber quem é Blade, já que ela nunca ouviu antes pela escola. Então Claire explica que ele é o novo aluno transferido, mas Arnes estranha isso porque a academia só aceita aspirantes a herói e não costuma aceitar alunos atrasados. Blade responde que não quer ser herói, só quer fazer amigos, o que faz Arnes duvidar da seriedade dele. Mesmo assim, Blade pede para ela levá-lo até o diretor. E ao chegarem na sala do diretor, Arnes se surpreende ao ver o rei em vez do chefe da academia. Ela se curva diante dele, mas Blade caminha com naturalidade. Arnes pede desculpas pela falta de educação dele e o rei reconhece Arnes como a melhor aluna. Ele avisa que será o novo diretor da academia, o que deixa Arnes animada demais, mas o rei pede para ela sair porque quer conversar com Blade em particular. Arnes fica irritada, sem entender como Blade é tão próximo do rei, então descobrimos que Blade é o grande herói. O rei quer ajudá-lo a recuperar seus poderes. Blade diz que só quer ser uma pessoa comum porque o Rei Demônio já foi derrotado, mas o rei insiste em restaurar seus poderes, chamando-o de grande herói. Em seguida, na área de treino, Arnes se surpreende ao ver Blade e comenta que estão dando aula avançada. Blade responde que fez os testes da turma comum e foi colocado ali. Arnes o acusa de ter trapaceado para entrar na turma avançada, dizendo que ele nem deveria estar na academia com esse tipo de atitude. Mas Blade insiste que está falando sério sobre fazer amigos. Ele continua se apresentando para os colegas enquanto Arnes grita pedindo atenção. Blade responde que está ouvindo e dá um tapinha na cabeça dela. Arnes fica irritada, saca a espada e atinge a parede sem querer. Uma outra garota diz que o instrutor está chamando todos, e Blade se apresenta a ela. Ela diz que se chama Sophie, e Blade fica feliz por conhecê-la. Arnes então avisa o instrutor que quer testar as habilidades de Blade. O instrutor diz que há outra atividade programada, mas acaba cedendo à pressão dela. E logo eles então montam um boneco com armadura mágica e Arnes afirma que todos da turma avançada conseguem cortá-lo. Ela quer que Blade prove seu valor, dizendo que a diferença de nível entre as turmas é enorme. Blade se prepara, usa uma técnica com vento e ativa uma habilidade chamada Devorador de Dragões, que destrói completamente o boneco e ainda derruba a parede. Sua espada se quebra, e Arnes fica sem entender quem ele é. Blade olha em volta e percebe que todos foram jogados longe, mas mesmo assim insiste que é uma pessoa comum. Durante a pausa, Blade senta com Arnes e chama os amigos para se juntar, mas eles recusam. Ele fica confuso e Arnes explica que aquela mesa é reservada para ela e que todos têm medo dela. Enquanto Blade devora a comida, Arnes muda de ideia sobre ele. Mas Blade nem se lembra do que ela disse e pede que ela não se preocupe. Ele agradece por ela tê-lo ajudado e diz que, já que estão comendo juntos, ele a considera uma amiga. Arnes fica vermelha e diz que não se importa de ser amiga dele. À noite, Arnes pensa em Blade e fica feliz por ter feito sua primeira amizade. Mas sua espada começa a tremer. Em uma lembrança, vemos Arnes ainda criança se aproximando da espada demoníaca. Uma voz manda que ela se entregue, e quando ela toca a espada, seu cabelo fica vermelho. E é revelado que desde então ela ouve vozes misteriosas que estão sempre mandando ela destruir tudo. Depois disso, vemos Arnes entrar em duelo com um garoto chamado Leonard, que avança com uma lança, mas ela desvia facilmente e o joga longe. Sophie é a próxima a enfrentá-la e consegue lutar de igual para igual, mas quando Arnes começa a usar habilidade de fogo, Sophie recua e se rende. Quando Arnes vai enfrentar Blade, sente uma energia estranha e desmaia. Blade a leva para a enfermaria e a médica diz que ela tem uma maldição e não há muito o que fazer. Arnes acorda sem lembrar o que aconteceu e pergunta se fez algo terrível. Blade diz que ela apenas desmaiou e a médica recomenda que ela descanse mais, mas Arnes quer sair logo. A médica não concorda, então Blade se oferece para cuidar dela. Em seguida, Blade carrega Arnes, mas ela logo volta a andar sozinha. Ao ver os outros estudantes, ela pede que ele não conte nada sobre sua condição. Depois disso, Blade consulta o banco de dados da academia e descobre informações sobre a espada demoníaca chamada Asmodeus. Ele vai até Arnes e diz que sabe do segredo da espada. Descobrimos que Asmodeus dá um poder imenso a quem a possui, mas também tem uma vontade própria.
Arnes explica que viu a espada sob custódia da família e a tocou quando tinha 6 anos, o que fez a vontade do demônio entrar nela. Desde então ela luta contra o desejo de destruir tudo. Blade sugere que ela faça a espada aceitá-la como dona, mas ela teme que o demônio desperte se falhar. Blade promete que se isso acontecer ele vai destruí-lo. Naquela noite Arnes encara a espada Asmodeus e pede que ela reconheça sua força, desafiando-a para um pacto. E nessa hora uma coluna de fogo envolve Arnes e Asmodeus aparece diante dela. Quando os dois se preparam para lutar, um demônio sai do meio das chamas com a intenção de destruir tudo, mas Blade derrota o monstro com facilidade. Arnes se sente segura por saber que Blade tá ali para ajudá-la. Ela então empunha sua espada e avança contra Asmodeus, que rompe o próprio selo e libera um feixe de energia. Os poderes dos dois colidem e a coluna de fogo desaparece de repente. Arnes sai vitoriosa, mas desaba e Blade a segura antes que ela caia. Os dois ficam felizes por terem conseguido passar por isso junto. No dia seguinte, Blade duela com 2 estudantes e os vence sem nem precisar levantar a mão. Arnes reclama que ele deveria pelo menos sacar a espada e mostrar respeito aos adversários. Ela pede que Blade cuide de Sophie, explicando que Sophie sempre fica sozinha e obedece qualquer ordem que recebe. Sophie nunca age por conta própria, mas como ela mesma se apresentou a Blade, Arnes acredita que ele pode lidar com ela. Blade se aproxima de Sophie e diz que quer ajudá-la nos treinos. Sophie conta que só aprendeu a lutar usando os punhos, mas Blade então decide ensiná-la a usar a espada. Sophie tenta cortar um boneco de treino, mas não consegue. Blade então ensina que ela deve usar a espada como se fosse parte do próprio corpo, e faz uma demonstração cortando o boneco com facilidade. Sophie aprende rápido e pergunta se um dia vai conseguir vencer Arnes. Blade diz que chegar ao nível de Arnes não será fácil. Sophie joga a espada no chão e derruba Blade com as próprias mãos, dizendo que o corpo dela é mais forte. Ela pede que Blade ensine outra coisa. No dia seguinte, o rei pergunta a Blade como está a vida na escola. Blade responde que fez alguns amigos, incluindo Sophie. O rei afirma que Sophie é forte, mas ainda está incompleta. Ele explica que ela foi criada com o objetivo de superar o grande herói. O rei revela o projeto Herói Artificial, no qual uma organização escolheu uma pessoa com talento e tentou reproduzir os poderes do grande herói de forma artificial. Essa pessoa foi clonada diversas vezes para que experimentos fossem realizados sem limite. O rei conta que o nome verdadeiro de Sophie é Sophie Tia Fento e que ela é a 12ª clone de uma mulher chamada Sophie Tia. Durante os experimentos ela foi tratada como um objeto, o que deixa Blade indignado. O rei o tranquiliza dizendo que já destruiu aquela organização. E nesse momento Blade percebe que Sophie teve a chance de ter uma vida normal tirada dela e se sente culpado pelo que aconteceu. Ele decide ajudá-la a viver como uma pessoa comum, mesmo sem saber o que é isso. Ele procura a doutora e pergunta o que significa viver uma vida normal, e ela responde que tem algo a ver com juventude. Blade então vai até Leonard e pergunta o que é juventude, e a primeira coisa que Leonard pensa é no amor. Blade procura Jessica e Claire para entender o que as pessoas fazem quando estão apaixonadas. Claire explica que casais saem em encontros. Depois, para continuar sua pesquisa, Blade vai até Arnes e pergunta o que é um encontro. Ela explica o que casais costumam fazer, mas avisa que é cedo demais para os dois saírem juntos. Blade sai correndo dizendo que vai sair em um encontro, deixando Arnes confusa sobre quem seria a companhia dele. Em seguida, Blade invade o vestiário feminino e pede para Sophie sair com ele. Sophie está despreparada da forma que veio ao mundo, mas aceita o convite. Mais tarde, os amigos de Blade observam de longe enquanto ele encontra Sophie. Sophie não entende nada sobre encontros, então Blade assume o controle da situação e apresenta um cronograma detalhado para tudo que farão juntos. Sophie avisa que eles já estão atrasados e Blade entra em pânico sem saber o que fazer. Sophie propõe que simplesmente comecem a andar. Eles aproveitam o tempo juntos enquanto os amigos continuam espionando. Os dois vão até um fliperama e jogam um jogo de soco, mas acabam quebrando a máquina. Os amigos de Blade se oferecem para pagar o prejuízo. Depois eles dividem uma bebida tropical com os rostos bem próximos, e isso irrita Arnes, que observa de longe e não consegue aguentar a cena. Os amigos tentam acalmá-la com um sorvete que logo ela devora, mas logo percebem que Blade e Sophie sumiram. Blade consulta o plano novamente e percebe que estão atrasados. Sophie o tranquiliza dizendo que eles podem pegar um atalho. Os dois escalam uma parede e saem pulando pelos telhados da cidade até chegarem ao destino. Eles alcançam uma fonte lendária e Sophie revela que se divertiu bastante com ele. Sophie pergunta por que Blade está fazendo tudo isso, e ele responde que é porque eles são amigos. Então Sophie diz que acredita que amigos não devem esconder segredos, e assim ela revela que não é um humano comum. Ela explica que é um experimento inacabado criado para ser uma heroína artificial. Ela mostra que pode entortar o corrimão usando seus poderes, dizendo que consegue alterar as leis da física, mas ainda não tem controle total. Ela também consegue aumentar o próprio peso corporal, mas exagera às vezes, e é capaz até de parar o tempo por 10 segundos. Sophie afirma que é o modelo final do projeto, e mesmo sendo considerado um sucesso, ainda tem limitações.
ações. Blade quer ser honesto com ela e conta que já foi o grande herói, o que a surpreende. Ele pede desculpas pelo que aconteceu com ela e diz que ela tem o direito de guardar ressentimento. Blade vê o poder de herói como uma maldição. Ele nunca quis esse papel, mas foi forçado a isso desde os 3 anos quando seus poderes apareceram. Desde então ele lutou inúmeras vezes e arriscou a vida para salvar pessoas, mas nunca conseguiu salvar todos, e isso fez com que muitos se voltassem contra ele. Após revelar isso, Blade começa a chorar, mas Sophie o abraça e pede para ele se orgulhar, pois ele salvou vidas. Ela diz que sente orgulho de ter sido criada para ser como ele. Blade decide deixar o passado para trás e pede que ela mantenha em segredo sua verdadeira identidade. No dia seguinte, todos jantam juntos e Arnis comenta sobre a criatura mágica que o rei trouxe para a escola. De repente, o chão começa a tremer. Um dragão aparece na academia, assustando o soldado. Blade surge tranquilamente segurando um prato e se aproxima do dragão. O dragão ruge, mas Blade salta no ar e o derruba com um soco. Depois ele oferece comida para o dragão. Todos ficam chocados com o fato de ele ter vencido usando apenas os punhos, mas Blade diz que é uma pessoa comum e que qualquer um teria vencido com um golpe só. Em seguida, de repente, o dragão se transforma em uma menina que abraça Blade e o chama de pai. Blade diz que vai procurar os pais dela, mas Sophie conta que viu a transformação e que a verdadeira forma da garota é o dragão, deixando Blade surpreso. A menina quer brincar com ele e continua chamando Blade de pai, e ele não sabe o que fazer. Mais tarde, Blade ajuda a menina a tomar banho e dá a ela o nome de Cole. Arnis entra no banheiro e se surpreende ao ver Blade lá. Ele pergunta se ela aprendeu algo, e ela responde que criaturas mágicas como os dragões procuram força. Se forem derrotadas, seus corpos podem desaparecer, mas suas almas permanecem e assumem a forma daquele que as venceu. Blade pergunta se um dragão pode assumir forma humana se for derrotado por uma pessoa, e questiona se Cole foi vencida por um humano em sua vida anterior. Arnis pergunta se ele deu o nome Cole pra menina e a própria menina aparece dizendo que gostou do nome. Arnis se irrita com ele por isso e pisa na cara dele antes de sair. No dia seguinte, Arnis observa Blade enquanto ele alimenta Cole. Cole diz que consegue comer sozinha, mas prefere que Blade a alimente, porque a comida fica mais gostosa assim. Claire tenta oferecer comida pra Cole, mas ela recusa, dizendo que não será amiga de pessoas fracas. Cole exige que Blade preste atenção só nela, pedindo que ele a cumprimente com beijos de bom dia e que cuide de todas as refeições dela. Ela reclama que Blade fica olhando demais para os corpos das meninas, dizendo que isso é inaceitável, o que deixa os amigos dele surpresos. Eles perguntam se ele estava mesmo olhando, mas Blade diz que não sabe do que estão falando. Todos desconfiam dele, então passam a deixá-lo de lado nos treinos. Durante o treino, Blade vê Cole andando pelo pátio e a chama. Ela se junta a ele. Nesse momento, seus amigos se aproximam e pedem para ele ensiná-los, já que acabaram de entrar para a turma avançada. Jessica quer se especializar em espionagem, que é a área da Sophie, então Blade sugere que ela treine com Sophie. Antes de começarem, Cole desaparece de repente, e Blade fica se perguntando onde ela foi parar. Enquanto isso, Cole anda sozinha pela escola e encontra um grupo de alunos treinando. Eles a convidam para treinar com eles, mas Cole responde que são fracos demais e sai correndo. Ela esbarra em Blade e diz que tá morrendo de fome, então ele leva comida para ela. Enquanto Cole dorme, Blade conversa com Arnis e explica que dragões sofrem rejeição dos pais ao nascer. Por isso, reconhecem como pai o primeiro ser mais forte que encontram. Blade acha que Cole esteve sozinha desde que nasceu e acredita que se ele deixar de agir como pai, ela vai se sentir totalmente sozinha. Arnis entende que Blade tá mesmo levando a sério a decisão de cuidar dela. Sophie estava escutando tudo, então Arnis a chama. Ela diz que encontrou Sophie a caminho do quarto dele e achou que ela estava preocupada. Blade garante que tá tudo bem e eles voltam para seus quartos, mas quando chegam, Cole não tá lá. Blade a encontra no telhado, sentada e olhando para o céu. Cole diz que as luas acalmam. Ela vê a lua maior como a mãe e a menor como o filho, lembrando que costumava observá-las quando vivia sozinha no deserto. Blade pergunta se ela quer fazer amigos, mas Cole diz que dragões são melhores que humanos e não quer se misturar com eles. Para ela, Blade é o único de quem precisa. No dia seguinte, Blade pede ao rei que cuide de Cole, mas ela não gosta de ficar perto dele e foge da sala. Blade começa a procurá-la e a encontra em um quarto brincando com bonecos. Ela imagina que os bonecos são os alunos da escola e repete os nomes de todos como se fossem amigos, que deixa Blade triste. Ele bate a cabeça na parede, mas Arnis o impede e pede uma explicação. Blade conta que Cole precisa de amigos, mas acha que isso é impossível, já que ela despreza os humanos e acredita que só se tornará amiga dele se for derrotado. Arnis diz que ele não pode resolver isso sozinho e sugere pedir ajuda. Eles vão até o campo de treinamento, onde Blade faz um pedido a todos que enfrentem Cole. Os alunos sabem que isso não será fácil. Blade insiste e Arnis diz que também vai lutar ao lado dele. Os colegas de classe se aproximam dizendo que também estão preocupados com Cole, então pedem para os alunos ajudarem. Todos concordam e Cole desce dos céus enquanto os estudantes se preparam.
O rei observa de longe tudo o que está acontecendo e comenta que esse é o tipo de treino que deseja ver. A serva dele pergunta se um dragão reconheceria a derrota ao ser vencido por vários humanos, e o rei responde que dragões veem os humanos como um grupo, então ainda é uma luta justa. Descobrimos que quando Cole foi capturada, ela caiu numa armadilha e por isso não conseguiu lutar. Mas agora Blade diz que tudo será diferente, pedindo que ela veja a força dos humanos. Cole cospe fogo e Arnis saca sua espada, pedindo que todos se preparem. Cole ataca com a cauda e os alunos correm. Arnis consegue atingir Cole e pede aos outros que lembrem do que aprenderam. Os alunos se organizam e atacam os pontos cegos dela. O rei assiste com entusiasmo, mas percebe que os ataques ainda não são fortes o bastante para atravessar as escamas do dragão. Cole derruba alguns alunos com um golpe e a situação fica difícil. Sophie consegue acertar um soco e Arnis ataca com a espada demoníaca. O rei acredita que isso ainda não é suficiente, mas Blade diz que tudo fazia parte de uma distração. Cole cai em uma armadilha no chão. O rei comenta que não é justo usar armadilhas, mas Blade explica que ela foi criada durante o combate. E Leonard cavou o buraco enquanto os outros distraíam Cole. Os alunos avançam e Arnis se prepara para mais um golpe. Asmodeus, a espada, sente os efeitos da luta, mas Arnis insiste e ataca de novo. Cole tenta voar, mas Arnis a derruba. Sophie usa seu poder de manipular gravidade e dá um golpe decisivo. Blade pede que Arnis acabe com tudo. A espada já está no limite, mas Arnis concentra toda a força e os colegas se unem, emprestando sua energia. Arnis cria uma chama gigante e ataca. Cole volta à forma humana e começa a chorar, achando que é fraca. Blade explica que ela não é fraca, os humanos é que são fortes, e por isso ela pode ser amiga deles. Cole pede amizade, e todos aceitam com alegria. Alguns dias depois, todos comem juntos e as meninas se revezam brincando com Cole, achando ela fofa. Blade percebe que Arnis está diferente. Os amigos dele tentam disfarçar, mas Blade comenta que ela parece ter engordado. Arnis fica arrasada com o comentário, sai correndo dizendo que a amizade acabou, e Blade não entende o que fez de errado. 3 dias depois, Blade ainda tá deprimido porque Arnis se trancou no quarto. Ele tem que a amizade deles tenha acabado e quer pedir desculpas, mas os amigos lembram que ele nem sabe por que ela tá brava e pode piorar tudo. Mesmo assim, todos decidem ir até lá. Batem na porta, mas ela não responde. Jessica arromba a fechadura e todos entram. Eles encontram Arnis caída no chão e acham que ela tá chorando. Cole corre até ela e quando acendem as luzes descobrem que Arnis está comendo doces escondida. E ela então confessa que desde a luta contra Cole sente fome o tempo todo e acabou viciada em sobremesas. Blade pergunta se ainda são amigos e Arnis diz que sim, mas não queria que ele a visse daquele jeito. Blade fica aliviado, mas ao tentar ir embora as meninas o puxam de volta dizendo que precisam ajudá-la. Ele não sabe como consolar Arnis, então Jessica pede para Leonard dar o exemplo. Leonard diz que vai apoiá-la mesmo que ela fique gorda, mas leva um soco de Arnis. Blade tenta de novo e diz que os amigos dela estão ali para ajudar. Arnis aceita tentar, eles saem para correr, mas ela tem dificuldade para acompanhar. Ela faz outros exercícios com a ajuda dos amigos e recebe apenas uma pequena porção no almoço. Jessica insiste que ela deve cortar calorias, mas Arnis só pensa em comer. Ela passa um tempo suando na sauna, mas quando sobe na balança, o peso não mudou. No dia seguinte, Arnis decide tentar algo mais radical. Ela usa o poder da espada e oferece sua carne em troca de força. O corpo dela é envolto por chamas, e nesse momento os amigos de Arnis chegam e perguntam o que está acontecendo. Blade pede que todos acreditem nela. Arnis assume uma nova forma e Asmodeus fala com ela, dizendo que ela agora tem um corpo imortal imune a ataques físicos, e se pergunta contra quem eles estão lutando. Arnis responde que fez isso apenas para queimar gordura, e Asmodeus fica chocado. Ele comenta que essa forma consome 1 milhão de calorias por hora. Arnis fica feliz por não precisar mais se exercitar, mas logo atinge seu limite e começa a sentir fome novamente. Ela perde o controle e parte para cima dos amigos com a intenção de comê-los. Mas Blade cria uma rajada de vento tão forte que a domina e a faz voltar ao normal. Porém, não muito tempo depois ela aparece novamente acima do peso, se empanturrando de doces. Todos ficam desapontados, mas ela diz que pode simplesmente virar demônio de novo, então isso não seria um problema. Na enfermaria, a doutora informa Blade de que ele tá progredindo bem, e revela que ele tá atualmente com 30% de sua condição total. Blade pergunta se pode usar seus poderes agora, mas a doutora explica que se ele usar 30% da força total, ele pode morrer. Mais tarde, enquanto caminha pela academia, Blade encontra Claire, que o apresenta a uma amiga chamada Maria. Blade se lembra dela como uma aluna desajeitada, que nem consegue lançar bolas de fogo na direção certa. Maria se junta ao grupo no refeitório e pede que a matem se ela perder o controle de si mesma. Ela explica que possui uma besta mágica poderosa dentro de si e sem querer quebra o copo, dizendo que isso acontece quando ela perde o controle. Maria diz que costumava controlar sua força, mas ultimamente tem tido dificuldade. Com medo de que a besta destrua tudo, ela reconhece que precisa fazer alguma coisa e todos concordam em ajudá-la.
Eles a levam até a área de treinamento, que é cercada por uma barreira mágica. Blade pede que Maria libere todo o seu poder. Maria não quer fazer isso, mas Arnes lembra que Blade já a salvou antes, então Maria decide confiar nele. Ela remove um limitador do braço e o chão racha ao seu redor. Esse limitador reduzia sua força pela metade. Em seguida, ela remove os limitadores dos outros membros e mostra um pingente que restringe seus poderes para apenas 1/10. Antes que possa tirá-lo, a corrente se quebra. Um vento forte a envolve e a transforma em um demônio. Um símbolo aparece em sua testa e ela afirma ser o Rei Demônio. Blade percebe que isso não é verdade, mas o símbolo em sua testa é idêntico ao do antigo Rei Demônio. Arnes usa toda a sua força e tenta atacá-la, mas é jogada para longe com uma rajada de vento e se choca contra o chão. Leonardo avança com sua lança, mas com um simples movimento de dedo, Maria o lança longe. Sophie tenta imobilizá-la com toda a sua energia, mas o feitiço não consegue segurá-la. Ku cospe fogo, mas Maria absorve e devolve o ataque, vencendo Ku instantaneamente. Com todos derrotados, Blade ataca, mas não causa nenhum dano. Maria percebe que Blade está se segurando, já que nem tirou a espada da bainha. Ela ameaça matá-lo se ele não lutar a sério e o joga longe com outra rajada de vento. Blade saca a espada e tenta lutar, mas ela bloqueia todos os golpes com facilidade. Ela se pergunta se é só isso que ele consegue fazer e ataca com fogo. Blade bloqueia com sua espada, que se quebra. Arnes entrega a espada a Asmodeus para ele, e Blade promete encerrar a luta com um único golpe. Maria acha que ele está sendo arrogante e o desafia. Uma aura poderosa envolve Blade e ele lança um ataque devastador. Maria tenta se proteger com uma barreira, mas ela começa a rachar. Ela finalmente percebe que aquilo não seria suficiente. Ao se perguntar quem está enfrentando, Blade afirma que é apenas uma pessoa comum, e seu golpe destrói a barreira e vence a luta. A explosão do ataque é tão forte que também quebra a barreira mágica ao redor da área. Blade fica feliz por todos estarem vivos, mas acaba desmaiando. Ele acorda na enfermaria, onde a doutora diz que ficou preocupada pois ele quase morreu. Blade promete ser mais cuidadoso e a doutora informa que os amigos estão bem, inclusive a própria demônia. Algum tempo depois, a demônia caminha pela escola e ao ver Blade quase o chama de grande herói. Blade a interrompe e confirma que ela está certa, mas pede que não diga isso. Ele pergunta o que aconteceu com Maria. A demônia explica que Maria é uma personalidade separada e que ninguém nunca lhe deu um nome. Os outros alunos começaram a chamá-la de Mal. O rei revela que foi ele quem aceitou Maria na escola, já sabendo de sua identidade. Ele conta que a mãe de Maria era humana e já faleceu, e o paradeiro do pai é desconhecido, mas todos sabem que ele era o Rei Demônio. O grupo observa Mal conversando com os alunos e se pergunta se é seguro deixá-la ali, já que ela pode ser perigosa. Arnes diz que foi o rei quem decidiu deixá-la livre. Mal afirma que seu poder está limitado pelo pingente e que vai seguir as regras da escola como uma aluna comum. Ela sai com os outros alunos enquanto o grupo fala sobre Maria, se perguntando se um dia ela voltará. Naquela noite, Mal visita Blade em seu quarto e o convida para sair. Ela o segura e os dois voam juntos. No alto do prédio, Mal conta que desenvolveu consciência própria há 5 anos e agora se considera uma dama. Ela diz que decidiu ficar na escola por causa dele e que se apegou ao poder que ele tem. Blade revela que agora só pode usar 15% do seu poder e Mal diz que ele tá fraco demais para ser morto, então não vai sair da escola até conseguir derrotá-lo. Mal acredita que gosta de Blade, mas ainda não entende seus sentimentos completamente. Ela explica que não pode remover o pingente porque a consciência de Maria não permite. Mal revela que Maria foi rejeitada pelos humanos e teve que viver escondida com a mãe. A mãe acreditava no pai de Maria, mas Maria não pensava da mesma forma. A morte da mãe encheu Maria de dúvidas, sem saber se o pai era o motivo de tanto sofrimento. A mente de Mal nasceu para ajudar Maria a lidar com tudo isso, então Mal acredita que Maria talvez nunca mais volte. Alguns dias depois, Elisa, amiga de Maria, diz que pesquisou sobre o pingente e descobriu que ele não é um selo, mas um dispositivo de gravação. Ela acredita que pode conter uma mensagem dos pais de Maria, o que talvez traga Maria de volta. Mal permite que Elisa ative o pingente. Quando isso acontece, surge um holograma do Rei Demônio. Todos ouvem o Rei Demônio pedindo perdão à mãe de Maria por tê-la deixado. Ele diz que precisava lutar contra alguém e não queria envolvê-la. Ele pede que o nome da filha seja Maria e diz para ela contar à filha que ele já estava morto. Mesmo depois da morte, ele afirma que continuará amando as duas. Mal começa a chorar e diz que a consciência de Maria está prestes a retornar. Todos chamam pelo nome dela, e a consciência de Maria volta ao corpo ainda chorando. Depois, Blade e Maria lutam em um duelo, onde Maria permite que Mal assuma o controle. Durante a luta fica claro que Maria quer que Mal continue existindo com ela, mesmo que sua própria consciência seja a dominante.
Em seguida, Blade caminha pela cidade com os amigos até que vem uma carroça presa embaixo de uma ponte. Eles percebem que a carroça é puxada por uma centaura que Blade reconhece como Dione. Ela quase o chama de grande herói, mas ele pede segredo. Dione explica que conhece Blade há muito tempo. Ele pergunta o que ela pretende fazer com a carroça, e Ko se oferece para resolver o problema. Eles vão até o rei, que é o verdadeiro dono da carroça. O rei informa a Dione que ela será professora na academia, dizendo que ela tem mais do que qualificação para ensinar, e que está ansioso para vê-la lecionar. Na academia, Dione demonstra suas habilidades usando blocos gigantes de ferro divino, que são considerados indestrutíveis. Ela avança com sua lança, perfura um dos blocos e continua destruindo os outros com facilidade. Sophie observa que o calor gerado pelos golpes está derretendo o ferro. Depois de destruir todos os blocos, Dione diz que finalmente se aqueceu e que está pronta para começar a aula. Ela se apresenta a todos e diz que é conhecida como a Lança Demoníaca. Arnis reconhece o apelido e pergunta se ela é a comandante da cavalaria. A turma fica surpresa ao saber que uma pessoa tão famosa será a nova professora. Dione afirma que mesmo assim não se compara ao grande herói. Enquanto tomam banho, as amigas de Blade começam a fazer perguntas para Dione sobre como ele era no passado. Jessica começa a esfregar as costas dela e isso deixa Dione relaxada, fazendo sons estranhos. Blade ouve o barulho e entra no banheiro. Arnis fica furiosa, mas Jessica tenta acalmar, dizendo que Blade tem a mentalidade de uma criança de 5 anos. Dione conta que Blade tinha exatamente essa idade quando eles se conheceram e que naquela época ele era tão feroz quanto um animal selvagem. Ela conta que no passado Blade tentou devorá-la numa época em que ela ainda era muito mais fraca. Depois disso, ela treinou até se tornar mais forte, o que permitiu que ela lutasse ao lado do grande herói. Dione revela que o grande herói costumava cavalgar em suas costas, mas ele não deixou que ela participasse da batalha contra o Rei Demônio, e ela acredita que isso aconteceu porque ainda não era forte o suficiente naquela época. Alguns dias depois, Blade e Arnes estão andando pela cidade quando um pássaro gigante chamado Simurgh aparece no céu. Arnes se pergunta o que ele está fazendo ali, mas não se preocupa, pois nunca houve registro de Simurghs atacando humano. No entanto, nesse momento, Simurgh desce rapidamente e destrói uma carroça próxima. Arnes pensa em lutar, mas o olhar da criatura a faz hesitar e Blade pede para ela manter a calma. Arnes levanta as mãos e os pássaros começam a voar para longe. Ela percebe que há 2 Simurghs. Eles se perguntam por que a carroça foi atacada e desconfiam que o rei esteja envolvido, então Arnes corre para confrontá-lo, enquanto Blade explica a situação. O rei revela que a carroça trazida por Dione carregava um ovo de Simurgh. Arnes fica irritada, pois as ações do rei deixaram os pais da criatura furiosos. O rei responde que o local escolhido pelos Simurghs para fazer o ninho era inadequado, já que o ovo precisa ser colocado em um ponto alto, onde receba a luz do pôr do sol para poder chocar. Ele afirma que o ovo não iria chocar sozinho, então decidiu intervir. O rei informa que o ovo vai chocar no dia seguinte e ordena que todos o protejam até lá. No dia seguinte, Blade explica aos alunos que eles precisam ganhar tempo até o pôr do sol, pois os pais estão em estado de fúria e podem destruir o ovo se o encontrarem. Ele revela o plano esconder o ovo e levá-lo até o topo da torre usando um elevador para que ele esteja nas condições perfeitas para chocar. Enquanto isso, os Simurghs destroem carroças na capital, mas os alunos já evacuaram os civis e agora enfrentam uma das criaturas. Eles conseguem prendê-la com fios de ferro divino, mas a ave se solta, arranca prédios inteiros do chão e voa com eles. Mesmo assim, Blade fica satisfeito, pois ganharam tempo suficiente para o ovo. Enquanto Claire cuida dos feridos, o segundo Simurgh aparece. Ku tenta atacá-lo com fogo, mas não causa nenhum efeito, e a criatura passa por ela sem parar. Maria permite que Mal assuma o controle e usa relâmpago, mas isso também não é suficiente. Arnis consome toda a sua energia para usar a chama de Asmodeus e causa bastante dano. Sem forças, ela cai em um prédio e encontra Pudins, que come para se recuperar. Quando o sol está prestes a se pôr, os alunos começam a subir o ovo com o elevador, mas ele quebra. Um Simurgh se aproxima e Blade escala a torre para alcançá-lo, mesmo com apenas 15% de sua força. Dione decide ajudar e deixa Blade montar em suas costas. Ela lembra Blade de que ele não está mais sozinho e ele afirma que agora tem muitos amigos, incluindo ela. Eles chegam até o ovo, mas Blade tem dificuldade para levantá-lo. Dione tem uma ideia e manda ele segurar firme. Ela o ergue e o empurra até o topo da torre. O rei os recebe no topo e diz que é a hora dele brilhar. Ele se apresenta como Gilgamesh Soulmaker e declara que vai retribuir uma dívida de vida. A assistente do rei explica que no passado um Simurgh salvou o rei, e agora ele quer retribuir salvando o filhote. Porém, o Simurgh parece irritado e joga o rei longe.
longe, fazendo-o quicar no ovo. O impacto faz o ovo rolar e Blade tenta protegê-lo. Nesse momento, Sophie aparece e usa seu poder para parar o tempo por 5 segundos. Isso dá a Blade tempo suficiente para usar sua habilidade Devorador de Dragões, que invoca dragões de vento para derrotar o Simurgh. Blade e Sophie ficam exaustos. O ovo choca, revelando 2 filhotes de Simurgh. Os bebês olham para Blade e o reconhecem como pai. Ele fica confuso, sem saber o que fazer com os dois. Dias depois, Blade e Arnis tentam voar nos Simurghs. Arnis entra em pânico por causa dos movimentos desajeitados das aves, mas os pais agora vivem em paz com todos. Cole também voa com eles, e Blade expressa sua alegria por ter feito mais amigos. Em um dia escuro, Blade caminha pelos corredores da academia com a espada coberta de sangue. Os alunos o enfrentam, mas ele os derrota em um instante. Ele alcança Sophie, que diz que sempre teve curiosidade de saber o que aconteceria se lutasse com toda a sua força contra ele. Ela usa seu poder para congelar o tempo e desfere vários golpes ao mesmo tempo. Mas quando o tempo volta ao normal, Blade não sofreu nenhum dano. Ele a segura pelo pescoço e diz que tornou seu corpo tão duro quanto adamantium. Ele enfia a espada no peito dela e ela cai no chão. Mas Blade chama pelo rei, dizendo que quer sair da ilusão. O rei aparece em uma tela e revela que aquilo não é uma ilusão, mas uma realidade virtual criada por um tipo de magia conhecida como ciência. Ele explica que naquele mundo todos podem lutar com força total sem se machucar, tornando o lugar ideal para treinamento. Blade diz que parece real demais e teme que as pessoas confundam o mundo virtual com o real. O rei ajusta as configurações e transforma o cenário em uma terra de doces, declarando que é uma luta até a morte, e o vencedor terá controle total da realidade virtual. Leonard avança com sua lança, mas Arnis o derruba. Ela parece estar aproveitando ao máximo o ambiente virtual, deixando seus impulsos dominarem. Blade vê Clay lutando contra Jessica e Cassie enfrentando Claire. Jessica recua e os garotos mandam as meninas desistirem, já que nunca perderam para elas. Mas as meninas continuam lutando. Jessica derrota Cassie e Claire acerta Clay com sua clava. Arnis se aproxima e parece estar atrás de Blade. Ela avança como uma louca, mas Blade desfere vários golpes rápidos e destrói tudo ao redor. Ele acorda e o rei anuncia que ele foi o último a ficar de pé. Claire e Jessica dizem que nem conseguiram ver o golpe, enquanto Arnis chora ao refletir sobre seu comportamento fora de controle. O rei acha tudo engraçado e chama Arnis de divertida. Ela não gosta disso. Blade começa a usar a máquina de realidade virtual. O rei observa e vê que ele está adicionando os monstros mais fortes ao mundo, achando que nem o grande herói conseguiria enfrentá-los. No entanto, Blade conecta o rei ao sistema. O rei entra em pânico ao ser cercado por todos os tipos de monstros, e Blade pede à assistente do rei que continue revivendo ele sempre que morrer. Enquanto Blade aproveita o almoço, Clay e Cassien continuam deprimidos. Arnis pergunta o que está acontecendo, e Blade explica que os dois foram derrotados pelas meninas. Ele diz que os dois devem ter ficado acomodados e pararam de treinar. Depois do almoço, Blade vê um panfleto anunciando uma nova fonte termal. Eles encontram Johnny cavando no local e aceitam o convite para um banho relaxante. Blade percebe que Arnis não está lá. Jessica acha que ela tem algo contra banhos mistos, mas Arnis aparece atrás de uma pedra e diz que não gosta desse tipo de banho. Por outro lado, Clay e Cassie continuam abatidos, e as meninas tentam dizer que só foi sorte, mas Arnis percebe que estão piorando a situação. Claire pede desculpas por ter vencido, e isso destrói o orgulho dos dois, que saem chorando. À noite, Blade tenta conversar com eles, mas os dois acham que ele não entenderia, já que nunca perdeu. Eles revelam que estão apaixonados pelas meninas e que é por isso que se sentem tão mal com a derrota. Cole aparece de repente e diz que tudo que eles precisam fazer é ficar mais fortes, porque garotas gostam de garotos fortes. Ela diz que Blade pode treiná-los. Enquanto isso, as meninas fazem uma noite só delas. Jessica pergunta o que devem fazer sobre Cassie e Clay. Claire sugere deixar que eles vençam, mas as outras acham que isso só pioraria a situação. Cole aparece dizendo que garotos gostam de meninas fortes, e diz que elas devem ficar ainda mais fortes, mas parece que as meninas nem gostam tanto assim deles. Cassie e Clay passam pelo treinamento de Blade, que os faz fazer todo tipo de exercício absurdo. A próxima aula de realidade virtual começa e os garotos planejam se declarar caso vençam. Quando o combate começa, as meninas avançam, mas os garotos agora sabem usar energia espiritual e conseguem empurrá-las para trás. Blade comenta que ajudou os dois a despertar esse poder, mas as meninas também aprenderam com Arnis e agora dominam a mesma energia. Claire derrota Cassie com sua clava e Jessica congela Clay antes de finalizá-lo com um raio. Depois da luta, os garotos agradecem por as meninas não terem pegado leve e prometem ficar ainda mais fortes. Cassie pergunta sobre os ataques de gelo e raio da Jessica, e ela conta que aprendeu graças a Sophie e a Maria. Clay acha que foi atacado em grupo, mas Arnis intervém e diz que elas treinaram com Blade. Em seguida, ela pergunta por que eles acham que precisam ser mais fortes do que a pessoa de quem gostam, dizendo que isso não faz sentido, já que ela sabe que nunca será mais forte que Blade.
Em seguida, as garotas encontram o robô e ficam curiosas sobre o que ele tá fazendo ali, até que ele se ativa e mostra uma imagem de Blade. Enquanto isso, Blade tá meditando e Cole tenta atacá-lo, mas é empurrada pra longe pela aura dele. Cole pergunta o que ele tá fazendo e Blade diz que tá armazenando energia pra poder usar mais de 15% de seu poder. Nesse momento, as meninas chegam com o robô, dizendo que ele tava procurando Blade, mas ele saca sua espada e o destrói com sua habilidade Devorador de Dragões. A espada se quebra, mas Blade comenta que a meditação funcionou, pois não se sentiu exausto após o golpe. Arnes questiona por que ele destruiu o robô e Blade explica que aquilo era um guardião e precisava ser eliminado. Enquanto conversam, o robô escaneia o corpo de Arnes e faz uma atualização de sistema. No dia seguinte, o robô volta, mas agora está na forma de uma garota. Ela revela que escolheu essa forma para despertar o instinto protetor de Blade. Quando Blade pergunta quem ela é, ela se prepara para atacá-lo e ele reage antes, jogando-a contra a parede. Arnes o repreende por atacar uma garota, mas Blade diz que não precisa se preocupar. Após algum tempo, a garota se recupera e Blade quer destruí-la de novo, mas Arnes o impede, dizendo que ela não é perigosa. Blade continua desconfiado, pois sabe do perigo dos guardiões. A garota revela que recebeu a ordem de destruir Blade, mas agora está apenas observando para coletar dados. Claire pergunta se ela quer entrar na turma e decide chamá-la de Iona por causa da inscrição em seu peito. A garota diz que esse é apenas seu número de identificação, mas Claire insiste no nome. Iona diz que não quer participar das aulas, mas Claire propõe ajudá-la a criar um plano para derrotar Blade. Iona aceita. Elas conversam sobre como derrotar Blade e Claire pergunta por que ela tá atrás dele. Iona explica que Blade invadiu a área que ela protegia, a Biblioteca Real, onde ele aprendeu sobre Asmodeus. Ela conta que Blade já a destruiu várias vezes, mas ele afirma que sempre reagiu depois de ser atacado primeiro. As garotas criticam o comportamento de Blade, então ele se afasta. Sophie o segue e Blade conta que só invadiu a biblioteca por causa de suas obrigações como grande herói. Descobrimos que os guardiões mantêm suas almas em locais separados. Por isso não morrem se seus corpos forem destruídos. Elisa acredita que Iona não conseguirá vencê-lo, pois Blade sabe que ela não morre. Então Elisa sugere transferir a alma de Iona para seu próprio corpo, fazendo com que Blade hesite em atacá-la. No campo de batalha, Blade e Iona se preparam para lutar. Iona revela que não tá mais conectado ao computador central, então se for destruída, morrerá de verdade. Ela começa a lutar e derrota Blade com facilidade, perguntando por que ele não tá revidando. Quando Blade se prepara para usar sua habilidade, ele hesita sabendo que ela pode morrer. Ele então tenta usá-la com as mãos, mas não funciona e Iona continua batendo nele até derrubá-lo. Ela aplica um golpe final que destrói a área ao redor. Blade admite a derrota e todos comemoram a vitória de Iona. Mais tarde, Iona explica que está tentando se reconectar ao computador central, mas ele a rejeita por considerá-la defeituosa. Ela se sente insegura sem um supervisor e pede que Blade se torne seu mestre. Iona revela que se ele recusar, o contador continuará diminuindo até que ela se autodestrua. Todos entram em pânico quando ela revela que vai explodir em poucos dias, então Blade aceita ser seu mestre. Iona se torna serva de Blade e promete obedecer. Sophie fica incomodada, pois Iona está copiando seu jeito de agir, e as duas começam a disputar a atenção de Blade. As duas organizam uma competição para ver quem serve Blade melhor. À noite, elas observam Blade dormindo. Iona diz que sempre se sentiu sozinha, e que Blade foi o único a visitá-la. Sophie também conta que vivia isolada no laboratório e só conseguiu se manter conectada ao mundo graças a Blade. As duas percebem que têm mais em comum do que imaginavam e começam a se dar bem, deixando Blade feliz. No dia seguinte, Blade pede para ver o contador de Iona e descobre que ela vai explodir em poucas horas. Ela conta que ser serva de Blade apenas desacelerou o processo, e Elisa acredita que isso aconteceu porque Blade é humano. Iona diz que quer passar seus últimos momentos com eles e todos organizam uma festa. Sophie diz que ela deve aproveitar o momento, chamando-a de amiga. Todos se divertem na festa, mas depois dela, Arnes procura Blade e não o encontra. Iona percebe que seu tempo está acabando, se afasta do grupo e cria uma barreira para protegê-los. Ela agradece por terem feito seus últimos momentos felizes e diz que agora entende os humanos. Iona admite que está com medo, pois não quer morrer e pede que eles não se esqueçam dela. Ela se despede, mas para surpresa de todos não explode. Nesse instante, Blade surge do chão e Arnes pergunta onde ele estava. Blade conta que foi até o computador central e implorou pela vida de Iona. Graças a isso, a conexão dela foi restaurada e o processo de autodestruição foi cancelado. Todos comemoram. A academia organiza uma batalha geral onde todos usam seus poderes. Blade derrota todos facilmente, Leonardo é o último de pé e todos o incentivam a vencer Blade. Ele quer ganhar por Arnes, mas ela acha que ele não tem chance. Leonardo avança, mas Blade o derrota com facilidade. Os colegas o ignoram e vão embora. À noite, Leonard pensa sobre o quanto Blade é forte e sabe que não pode vencê-lo.
mas também acredita que Arnis nunca vai gostar dele se ele não conseguir superá-lo. No dia seguinte, Leonard encontra Maria, que entende o que ele sente e diz que está torcendo por ele. Leonard agradece e afirma que fará qualquer coisa para vencer, pois quer o reconhecimento de Arnis. Nesse momento, Elisa se junta a eles dizendo que sabe que eles não podem vencer Blade, então se oferece para ajudar e promete bolar um plano. Leonard reúne os amigos de Blade e pergunta se eles têm alguma ideia para derrotá-lo. Jessica sugere atacá-lo enquanto ele dorme. Arnis considera isso covarde, mas Elisa lembra que Blade é forte demais, então não é uma luta justa. Ela diz que eles precisam vencer Blade de qualquer maneira possível. Arnis prefere enfrentá-lo de frente com qualquer arma que possa lhe dar vantagem. A reunião termina e Arnis desafia Blade usando a lança de Leonard, mas ele a derrota facilmente e quebra a arma. Jessica decide tentar sua tática e invade o quarto de Blade enquanto ele dorme, mas Iona a detecta e a expulsa. Jessica reclama dizendo que elas são aliadas, mas Iona diz que foi uma reação automática do sistema. Os outros também tentam enfrentá-lo, mas nenhum consegue. Arnis tenta até vencer no jogo de pedra, papel, tesoura, mas perde todas as vezes e ainda machuca o pulso. Eles fazem outra reunião onde Arnis diz que quer forçar Blade a admitir a derrota. Eles lembram que Iona venceu ao usar a própria vida como refém e decidem usar reféns para vencer. Leonard parece hesitar, mas Arnis o convence e todos aceitam o plano. Na sala de aula, Blade pergunta por Leonard e os outros. Arnis finge não saber e Jessica diz que eles só saíram para resolver algo. Claire manda Blade não se preocupar. 3 homens mascarados entram e dizem que tomaram controle da sala. Arnis os chama de terroristas, mas Blade permanece calmo. Os supostos terroristas fazem a doutora de refém e mandam todos saírem. Blade começa a sair, mas Arnis o impede, lembrando que a doutora está em perigo. A doutora parece animada, achando que Blade vai salvá-la. As meninas se oferecem para serem as reféns, querendo que Blade as salve. E logo as garotas começam a discutir entre si e a doutora se afasta, deixando que ocupem seu lugar. Arnis é escolhida como refém, mas Blade nem sabe o que isso significa. Ele pergunta para Cole, que diz que um refém é uma comida. Isso deixa ainda mais confuso. A atitude despreocupada de Blade irrita Arnis, que exige que ele a salve. As garotas dizem que todas estão presas e precisam ser salvas, mas Blade continua tentando entender o que está acontecendo, achando que os terroristas querem devorar as reféns. Os terroristas ordenam que Blade se renda, mas ele diz que já reconheceu seus comportamentos e sabe que eles são seus amigos disfarçados. Os garotos tiram as máscaras e se curvam diante de Blade. Blade pergunta o que eles pretendem fazer com as garotas. Cassie diz que elas vão ser mantidas como comida, afirmando que agora pertencem a ele. Mas Claire o ataca e o derruba. Leonard diz a Blade para se render, acreditando que ele não conseguiria reagir contra reféns, mas Blade avisa que esse plano não vai funcionar. Ele pega Arnis como refém, e Clay pergunta se ele vai desistir. Blade apenas balança sua espada com calma, desarmando todos os garotos e deixando-os sem roupa. Todos tentam atacar Blade com tudo que tem, mas ele os derrota com facilidade, sem entender o que estão fazendo. Maria admite que os garotos estavam apenas fingindo ser terroristas. Blade então acha que estavam brincando de faz de conta e pergunta se vão repetir aquilo no dia seguinte, mas parece que eles já desistiram da ideia. Na cafeteria, Blade vê um grupo de alunos comemorando um aniversário e descobrimos que ele nem sabe o que é isso. Johnny revela que ninguém conhece a idade exata de Blade, dizendo que o encontraram há 16 anos quando ele tinha aproximadamente 1 ano de idade. Maria pergunta a data em que isso aconteceu e Johnny responde que será dentro de 1 mês. Descobrimos que Blade estava segurando uma espada quando foi encontrado, e foi por isso que recebeu esse nome. Arnis começa a pensar em um presente para o aniversário dele quando o rei aparece de repente dizendo que um curry de porco seria um bom presente. Jessica comenta que Blade pode comer isso na cafeteria, mas Gilgamesh sugere preparar um tonkatsu curry especial. Os alunos se reúnem em uma câmara subterrânea onde Gilgamesh anuncia que todos passarão por um treinamento com comida deliciosa, revelando um cenário de selva. Todos ficam surpresos com aquele lugar existir debaixo do castelo, achando que deve haver magia envolvida. A porta se fecha atrás deles e Gilgamesh explica que ela só vai abrir quando eles completarem a missão. A assistente dele diz que os alunos precisam sobreviver até consumirem 11 bilhões de calorias. Johnny explica que há muitos ingredientes ao redor, mas as criaturas ali são agressivas. Os alunos montam um acampamento. Jessica atrai um monstro para uma área aberta, mas ele vê Claire e corre atrás dela. Maria permite que Mal assuma o controle e ela usa um feitiço para derrotar o monstro. Eles levam os restos da criatura para o acampamento e começam a cozinhar, enquanto todos ajudam a proteger o local. Blade toma banho quando Arnis se junta a ele. Ela vê a cicatriz em seu peito e pergunta como ele era quando pequeno. Blade conta que sempre precisou lutar para sobreviver, porque sabia que só continuaria vivo se ficasse mais forte. Arnis toca seu peito e começa a se aproximar, mas Claire aparece correndo e a impede, deixando Arnis envergonhado ao perceber que estavam observando tudo.
Com o tempo, o acampamento se transforma em uma vila e os alunos quase atingem a meta. Gilgamesh acha que tá muito fácil e propõe um novo desafio: reunir ingredientes específicos. Eles entram em uma caverna e enfrentam um monstro repolho. Arnes está prestes a queimá-lo, mas Sophie a impede, dizendo que precisam dele cru. Todos atacam juntos e conseguem capturá-lo. Depois vão até um milharal em busca de outro ingrediente e encontram um milho boxeador. Blade se prepara para lutar, mas Sophie diz que ele precisa usar os punhos, ou o gosto não ficará bom. Blade vence a luta e o grupo captura o milho. Eles encontram uma cenoura no chão e Blade tenta puxá-la, mas Arnes o detém. A cenoura solta um grito agudo e Arnes revela que aquele som é uma maldição mortal. Yona intervém, dizendo que maldições não a afetam por ser um robô. Ela puxa todas as cenouras e os outros cobrem os ouvidos, pois o som destrói tudo ao redor. Yona completa a tarefa e Gilgamesh elogia o progresso do grupo, dizendo que é hora de buscar o ingrediente final. Eles vão até uma árvore gigante em busca da criatura conhecida como Rei das Feras. O chão treme quando a criatura aparece. Os alunos se preparam, mas Blade percebe outra presença. Uma criatura muito maior aparece, derrota o Rei das Feras e solta um rugido poderoso. Gilgamesh a reconhece como um Behemoth e diz que sua carne é ainda mais saborosa. Todos atacam com tudo que tem, mas o Behemoth os derrota com facilidade. Sophie e Yona lançam ataques poderosos, seguidas por todas as garotas, criando uma enorme explosão, mas o monstro continua de pé. Ele dispara um feixe de energia, mas Leonard protege todos com uma barreira. Arnes empresta a espada Asmodeus a Blade, que diz ter uma técnica capaz de derrotar a criatura, mas revela que precisa de 30% do poder e só pode usar 15%. Ele pede parte do poder de Mo segurando sua mão. Mo diz que conhece uma forma mais rápida, então o beija transferindo energia. Sophie imobiliza o Behemoth. Yona dispara seu canhão, mas ainda não é o suficiente. Os alunos distraem a criatura enquanto Blade e Mo elevam Asmodeus. Um redemoinho envolve os dois, e a espada se transforma na lâmina sagrada do demônio. Eles golpeiam o Behemoth e o partem ao meio. Mal reconhece a técnica como a mesma usada contra ela. Blade agradece a ajuda de Mal antes de desmaiar. De volta à academia, a doutora diz a Blade que agora ele pode usar 18% do poder, pois seu corpo está se recuperando. Blade vai até a cafeteria, onde é surpreendido pelos colegas comemorando seu aniversário. Arnes diz que aquele é o dia em que ele foi acolhido, então passaram a considerá-lo seu aniversário. Cole conta que ele agora tem 18 anos. Arnes mostra o presente, um tonkatsu curry feito com os ingredientes reunidos por todos. Blade não acredita que fizeram tudo aquilo por ele. Ao provar a comida, ele começa a chorar, agradecendo a todos pela amizade. Clay aprende a técnica de Blade, criando um redemoinho de vento que acerta o alvo, e fica feliz por ter conseguido. Sophie se junta a eles, recebe uma explicação vaga de Clay, mas também consegue usar a técnica envolvendo-se com um redemoinho poderoso. Os garotos ficam surpresos. Blade diz que é assim que a técnica deve ser, e Sophie lança o vento, destruindo completamente o alvo. De repente, Sophie ataca Blade, mas a verdadeira Sophie aparece e bloqueia o ataque. Todos se reúnem e percebem que há duas Sophies. A impostora foge. Ela retorna para um prédio abandonado. Descobrimos que seu nome é Wani e que ela tá com outras cópias do programa de herói artificial. Ela informa que a missão de reconhecimento foi um sucesso e compartilha os dados com as outras, permitindo que todas aprendam a técnica de Blade. Elas testam o golpe e destroem o prédio, mas revelam que o verdadeiro objetivo não é esse. A missão real é assassinar Blade. Jessica testa uma invenção de Elisa, lançando fogo contra um alvo. Todos se impressionam, mas Blade diz que não é nada demais. Elisa fica chateada, lembrando que eles não são tão fortes quanto ele. Nesse momento, uma das clones aparece. Blade pergunta o que ela quer aprender e ela responde que quer aprender como matá-lo. Ela o ataca com força, trocando golpes com Blade. Mesmo sendo derrotada, ela reclama que ele ainda não ensinou nada, já que continua vivo. Blade diz que não quer morrer, mas ela começa a flertar com ele. Sophie aparece e ameaça a garota, que decide recuar. Descobrimos que essa foi a quarta vez que as garotas atacaram Blade. Eles discutem isso na cafeteria, tentando entender por que elas continuam tentando. Arnes acha que estão tentando assassiná-lo, mas Blade não se importa e Sophie promete protegê-lo. No esconderijo, as garotas se reúnem diante da líder, que exige que provem que podem superar o grande herói, já que foram criadas para isso. Sophie vai até Blade enquanto ele dorme e vê que Yona está protegendo ele. Yona tranquiliza Sophie dizendo que ficará ao lado dele. Sophie sai e encontra Wani. Ela diz que as garotas deveriam desistir, pois não conseguem matar Blade. Wani responde que tem ordens e que superar o herói é o único propósito de suas vidas. Sophie sabe que todas foram modificadas depois que o projeto foi abandonado e acredita que isso afetou seus corpos. Wani confirma, dizendo que suas vidas foram encurtadas. Sophie tenta convencer Wani a abandonar a missão, mas ela diz que a ordem é absoluta. Ela ataca Sophie, que bloqueia e a derruba. Sophie estava prestes a derrotar Wani, mas hesitou e deixou que ela fosse embora.
One disse que estariam esperando por ela. Enquanto isso, Blade e seus amigos estavam no mundo virtual. Ele comentou que Sophie parecia pequena, mas a garota se apresentou como Senkou. Isso fez todos perceberem que as garotas tinham nomes. Elisa reconheceu que Senkou era uma palavra antiga e esquecida que significava número 5. Senkou atacou Blade, derrubando-o e o golpeando repetidamente. Ele acabou morrendo no mundo virtual, mas acordou no mundo real. Elisa revelou que Senkou ficou feliz por acreditar que havia vencido, pensando que isso bastaria para convencê-la da morte de Blade. No entanto, Senkou percebeu que foi enganada e saiu à procura dele. Outra garota se juntou a ela, também querendo derrotá-lo. Blade atraiu as duas para outro prédio, onde Arnes havia reunido os magos. Eles atacaram as garotas, mas uma delas avançou sem parar até que Arnes a derrubou com um feitiço. Senkou logo apareceu em seguida, pegando Arnes de surpresa, mas Blade usou magia para afastá-la. Arnes ficou surpresa ao ver que ele sabia usar magia. As garotas se levantaram e combinaram seus poderes para criar um buraco negro que destruiu tudo ao redor. Blade achava que o fenômeno duraria apenas 10 segundos, mas mesmo depois de elas ficarem sem energia, o buraco negro continuava ativo. Iona explicou que ele não desapareceria sozinho e que estava prestes a sugar alguns alunos. Blade conseguiu salvá-lo. Sophie saltou em direção ao buraco negro e usou seu poder para absorver sua energia. Ela conseguiu enfraquecê-lo até fazê-lo desaparecer, mas acabou desmaiando. E Blade assegurou dizendo que ela fez um bom trabalho. Naquela noite, Sophie acordou e perguntou se alguém havia se ferido. Blade disse que apenas alguns alunos se machucaram, mas Claire já os havia curado, então não havia motivo para preocupação. Ele perguntou sobre as garotas, e Sophie revelou que elas também faziam parte do projeto do herói, mas passaram por modificações mais profundas. Sophie lembrou que foi salva por Gilgamesh, enquanto suas irmãs não tiveram ninguém, e por isso seus destinos foram diferentes. Blade disse que queria ser amigo delas e sugeriu que todas se matriculassem na escola, mas Sophie explicou que isso não era possível. Elas haviam passado por alterações neurológicas e não podiam desobedecer às ordens que receberam. Depois disso, Blade e seus amigos foram conversar com o rei. Descobriram que Sophie havia deixado a academia. Arnes perguntou por que Gilgamesh não a impediu, mas ele respondeu que isso não cabia a ele. Blade achava que Sophie estava procurando por suas irmãs, e Arnes insistiu que deveriam trazê-la de volta. Jessica sugeriu começar procurando pelos esconderijos das garotas, mas Gilgamesh pediu que todos refletissem sobre a decisão de Sophie. Ele lembrou que a única forma de parar as irmãs seria matando-as, e que talvez Sophie tivesse ido sozinha para poupar os amigos dessa culpa. Arnes acreditava que devia haver outro jeito, e o rei pediu que pensassem bem antes de agir. Blade decidiu ir atrás de Sophie mesmo assim. Cole e Iona quiseram ajudá-la também. Mal se uniu a eles. Quando estavam prestes a partir, viram que o restante dos amigos já estava pronto, e até os chamaram de lento. Sophie foi até um esconderijo, mas o encontrou vazio. Arnes a alcançou. Sophie pediu para continuar sozinha, mas Arnes insistiu que poderiam ajudá-la. Sophie então explicou aos amigos sobre o projeto do grande herói. Ela contou que ela e suas irmãs foram criadas para superar o grande herói. O programa deveria ter sido encerrado, mas alguém roubou as amostras e continuou as pesquisas, resultando no surgimento das irmãs. Arnes não entendia por que estavam atrás de Blade, já que deviam estar atrás do verdadeiro grande herói. Sophie achava que estavam usando Blade como teste de poder e que ele só estava seguindo o jogo. Sophie se sentia culpada por ter tido uma vida normal e queria proteger todas, mesmo que custasse sua vida. Arnes a golpeou levemente, dizendo que ela podia contar com seus amigos. Sophie achava difícil salvá-las, já que elas não tinham escolha e seus corpos tinham pouco tempo de vida. Mas Blade pediu para que ela confiasse nele, e pediu ajuda a todos. Em outro esconderijo, as irmãs foram lembradas de que deviam matar Blade. Elas encontraram uma carta do lado de fora com um convite para enfrentá-lo. Na arena da academia, Blade esperava. Arnes duvidava que elas aceitassem, mas Sophie estava confiante, dizendo que aceitaria se fosse com ela. As irmãs apareceram e avisaram que iriam matar Blade. Elisa lembrou Blade sobre o plano. Ele teria que lutar sozinho, pois se outros se envolvessem, elas fugiriam. As irmãs avançaram contra ele e Elisa explicou que a meta era esgotar a energia delas para descobrir quem dava as ordens e tentar reprogramá-las. Blade começou a ter dificuldades e até perdeu sua espada. Arnes ficou preocupada, mas Sophie pediu que ela confiasse. Blade conseguiu parar as garotas com uma barreira e empurrá-las de volta. Arnes se sentiu inútil, mas Jessica disse que ainda havia formas de ajudar. Blade recuperou sua espada, mas uma das irmãs ativou sua habilidade, invertendo tudo ao redor. Blade foi lançado de um lado para o outro. Quando a técnica acabou, ele caiu no chão, mas a garota também ficou sem energia. Outra irmã ativou seu poder, criando várias cópias dela mesma. Jessica lançou uma ampola para Blade, que colocou na espada e usou o
poder dela para destruir as cópias. Essa irmã também ficou sem energia. A próxima correu em direção a Blade, mas Leonard lançou seu poder, permitindo que Blade criasse uma barreira para se proteger. A espada de Blade foi destruída, e Senko avançou contra ele. Blade conseguiu desviar e pediu a Arnes por seu poder. Ela hesitou, mas jogou a ampola. Senko a interceptou, fazendo-a cair no chão. Sophie usou seu poder para parar o tempo, pegou a ampola e salvou Blade. Senko preparou seu ataque final, mas Blade usou o poder de Sophie e conseguiu contra-atacar. Senko ficou sem forças. Então Wano foi a última a se levantar e tentou finalizar Blade, mas ele ainda tinha o poder de Arnes. Eles se enfrentaram, criando chamas por toda parte. Quando a poeira abaixou, Wano ainda estava de pé. O sol começou a se pôr. Blade perguntou por que ela parou, e Wano disse que o tempo havia acabado. Seu corpo começou a se deteriorar. Ela contou que tinham apenas 14 dias de vida, e aquele era o último. Blade pediu ajuda a Elisa, mas ela disse que era tarde demais. Blade pensou em procurar o criador delas. Elisa revelou que já o encontraram, mas ele estava morto fazia muito tempo. Ninguém estava dando ordens a elas. Sophie pediu que Blade reunisse todas as irmãs, dizendo a Wano que ainda havia esperança. Wano achava que não fazia sentido viver depois de terem falhado. Blade disse que se vivessem poderiam ficar mais fortes e tentar superá-lo. As garotas gostaram da ideia, e Sophie pediu que Wano usasse sua habilidade. Com a ajuda de Blade, todas as almas e mentes foram transferidas para o corpo de Sophie. No dia seguinte, Blade acordou na enfermaria e Sophie foi visitá-lo. Agora todas as irmãs estavam dentro dela. Wano disse que queria que ele se recuperasse logo, para que pudessem tentar matá-lo de novo. Sophie retomou o controle e, ao ser questionada, respondeu que era como ter 5 crianças dentro dela, mas estava feliz por ter conseguido salvá-las. Na semana seguinte, Gilgamesh conduziu outro treinamento enquanto o monstro gigante lutava contra os alunos. Muitos foram derrotados e Ko se transformou em dragão para enfrentá-lo, mas não foi suficiente. A assistente de Gilgamesh comentou que houve um erro na entrega do monstro, e aquele era uma versão crua, muito mais forte. Arnes usou suas chamas, mas não causou nenhum dano. Sophie usou o poder de todas as irmãs e ativou várias habilidades diferentes, mas o monstro Mal foi afetado. Mal e Ayana lançaram ataques com toda a força sem sucesso. A situação parecia crítica, mas Gilgamesh apenas riu, dizendo que não havia motivo para preocupação, pois o grande herói estava lá. O monstro foi derrotado com um único golpe. Blade apareceu com sua marmita e perguntou o que todos estavam fazendo, e nesse momento encerramos o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí e nos vemos no próximo vídeo.